Ei pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Nessa semana nós vamos focar na revisão do PET 3. Essa semana, então, para quem ainda não terminou, não enviou as atividades todas do PET 3, vocês têm esse prazo para essa semana para realmente rever essas atividades, rever todo o conteúdo que foi estudado, que foi passado no PET 3. E o que a gente vai fazer aqui na aula de hoje é justamente pegar uma revisão de todo o conteúdo do PET 3. Para isso, eu selecionei quatro questões, uma questão para cada semana do PET 3 e a gente vai resolver algumas delas aqui hoje. Na primeira semana, o PET abordou essa parte de espaço amostral e evento, já na parte de introdutória ali da probabilidade. Então, o que é um espaço amostral? O que é um evento? Tudo isso foi explicado lá no PET de vocês. Aqui eu peguei uma das questões lá do PET, onde tinha esse termo aqui também, olha, variáveis aleatórias. Variáveis aleatórias. O que seria uma variável aleatória? O que seria, então, espaço amostral, evento? É uma semana de mais de introdução mesmo de conceitos. Então, isso foi a semana 1 do PET 3 de matemática de vocês. Vamos passar para a questão. Olha, observe as três variáveis a seguir. Nota que uma pessoa tirou na prova de matemática o primeiro filho de um casal ser do sexo masculino, extrair uma bola vermelha de uma urna que contém bolas brancas e vermelhas, e o exercício quer saber quais são variáveis aleatórias. Como que a gente vai saber, então, o que seria uma variável aleatória? Variável aleatória é que não tem uma previsão de acontecer. Assim, pode realmente sair qualquer coisa. Pode ser, como o próprio nome diz já, aleatório. Então, qual desses três casos aí seriam variáveis aleatórias? Olha, a nota que uma pessoa tirou na prova de matemática, isso pode ser considerado uma variável aleatória? Eu posso estudar muito para a prova e posso conseguir uma boa nota ou não. Se parar para pensar nesse caso, ele pode ser aleatório, porque por mais que eu estude, é lógico que as minhas chances de tirar uma nota maior, né, tendem a ser maiores também. Mas e se eu pegar uma prova e não fizer ela? Qual que é a minha chance de tirar uma boa nota? Então eu consigo, às vezes, prever a minha nota. Se eu estudar, eu não sei quanto que eu vou tirar, mas eu sei que se eu estudar, eu provavelmente vou tirar uma nota boa. Se eu não estudar, provavelmente eu vou tirar uma nota ruim. Ou se eu pegar a prova e não fizer nada, eu com certeza vou tirar uma nota ruim. Então, nesse caso aqui, olha, a nota que uma pessoa tirou na prova de matemática não é uma variável aleatória. Vamos colocar aqui não é. O segundo caso que a gente tem é o seguinte: o primeiro filho de um casal ser do sexo masculino ou feminino. No caso aí, os bebês eles podem ser, né, do sexo masculino ou do sexo feminino. Realmente, nesse caso, não tem como a gente prever, falar que não, agora eu vou ter um filho do sexo masculino, agora eu vou ter um filho do sexo feminino. Não, isso aqui já não dá para a gente prever com certeza. Então, nesse caso, é uma variável aleatória. Já o terceiro caso que a gente tem é extrair uma bola vermelha de uma urna que contém bolas brancas e vermelhas. Então, se tem uma urna, ou seja, uma caixa, onde a gente tem bolas brancas e vermelhas, se eu pego lá uma bola qualquer, ela pode ser ou branca ou vermelha. Também não tem como eu prever qual bola que eu vou escolher ali, seja ela branca ou vermelha. Então, nesse caso, isso também é uma variável aleatória. Ou seja, a opção então aqui correta seria a opção 2 e 3 apenas. Então, nesses dois casos que a gente tem, eles são variáveis aleatórias. Na semana 2, o foco do PET foi a probabilidade, já a introdução mesmo do conceito ali de probabilidade. Então, probabilidade, de um modo geral, eu posso falar que é aquilo que eu quero dividido por tudo aquilo que pode acontecer. Então, a probabilidade ela é expressa também na forma de divisão, e onde a gente vai ter que montar o seguinte: a probabilidade para a gente conseguir calcular determinada coisa, vamos falar essa coisa seja um evento, vamos falar do evento A gente tem que determinar então o número de possibilidades desse evento A dividido pelo número de elementos do nosso espaço amostral. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, olha, nós temos lá, vamos tentar interpretar esse exercício aí.
esse problema. Sandra comprou uma caixa de balas sortidas. Na caixa havia 8 balas de sabor menta, 6 balas de sabor morango, 6 balas de sabor caramelo, 4 balas de sabor tangerina. A probabilidade de Sandra escolher na caixa, ao acaso, uma bala de tangerina é... Então, imagina o seguinte, que nós temos essa quantidade toda de balas aí que o exercício deu pra gente. Tudo misturado lá. Qual que é a chance, então, da gente tirar uma bala de tangerina? O que a gente pode fazer aqui, de início, é determinar a quantidade de elementos do nosso espaço amostral. Como que eu vou determinar essa quantidade de elementos do nosso espaço amostral? Eu vou determinar, no caso, eu estou falando de balas, eu vou determinar a quantidade de balas que a gente tem aqui. Olha, nós temos 8 balas de menta, 6 balas de morango, 6 balas de caramelo e 4 balas de tangerina. Somando todas essas balas aí, nós temos um total de 24 balas, ou seja, o total de balas é o nosso número aqui correspondente ao número de elementos do nosso espaço amostral. Já o nosso evento, eu vou especificar bem o nosso evento aqui em relação ao número, né, de elementos também do nosso evento. Eu quero bala de tangerina. Mas quantas balas de tangerina que nós temos? Nós temos um total de 4 balas de tangerina. Então, para que isso aqui aconteça, ou seja, a chance disso acontecer, em outras palavras, né, a probabilidade de que eu tire uma bala de sabor tangerina dessa caixa vai ser o quê? Vai ser o número de balas de tangerina que a gente tem dividido pelo número de balas totais que nós temos. Então aqui a probabilidade é 4/24. Mas, Christian, não tem essa opção ali. Mas essa é uma fração que não é redutível, ou seja, a gente consegue simplificar essa fração, olha. Vamos simplificar toda ela aqui por 4? Então a probabilidade da gente tirar uma bala de tangerina, colocando até de laranja aqui, né? Apesar de laranja, tangerina, sei lá, enfim. A gente tem aqui, olha, 4 dividido por 4 dá 1. 24 dividido por 4 dá 6. Então, a probabilidade aqui seria de 1/6. Aqui, no caso, é a alternativa B. Então, essa é a probabilidade da gente tirar uma bala de tangerina dessa caixa. Da gente não, né? Da Sandra. Tirar isso daí. Já na semana 3, foi o seguinte... O foco do PET foi probabilidade e análise combinatória. Então, qual que é a relação da análise combinatória, que foi o tema lá do PET 2, com agora a probabilidade do PET 3? Probabilidade e análise combinatória, elas andam juntas. Então, a gente tem que entender muito bem a parte de análise combinatória para entender realmente também muito bem a parte de probabilidade. E vamos lá, olha. A questão que eu peguei é a questão 1 da semana 3, onde nós temos... Considere a palavra livros. Quantos anagramas podemos formar? Quantos anagramas podemos formar que começam pela letra L? Um anagrama é escolhido ao acaso. Qual a probabilidade desse anagrama começar com a letra L? Então, olha, vamos por partes. Esse caso daqui, quando a gente tem, né? Eu lembro que eu falei isso para vocês lá no PET 2. Quando a gente tem essa palavrinha aqui, olha, anagramas. Intuitivamente, nós já trabalhamos, então, com permutação. A permutação de n elementos é igual ao n fatorial. E o que a gente vai fazer aqui, então, é justamente isso, para resolver a letra A, tá, gente? Para resolver a letra A. Então, para a gente determinar, no caso, essa permutação de n elementos, se eu estou querendo determinar quantos anagramas da palavra livros, livros tem quantas letras? Livros tem 6 letras. Então, a permutação vai ser de 6 fatorial. E como que eu resolvo aquele 6 fatorial ali mesmo? Só fazendo uma revisão mesmo do conteúdo. Eu vou ter que multiplicar aquele 6 ali, sempre decrescendo 1, até chegar no número 1. Ou seja, vai ser o 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá um total de 720 anagramas. Anagramas. Eu não vou escrever tudo, não. Mas aí são 720 anagramas, o total de anagramas realmente formados pela palavra livros. Mas quantos desses anagramas começam pela letra L? Então vamos resolver esse caso aqui. Daria para resolver por permutação também, mas vamos resolver pelo princípio fundamental da contagem. Se eu quero que comece com a letra L,
nós temos ainda 5 outras letras, né? A letra I, V, R, O e S. Para a gente fazer isso tudo, se eu tenho mais 5 letras, lembra lá das casinhas que eu dei a dica para vocês? Colocar esses tracinhos aqui na parte de baixo, olha. Se eu tenho essas outras 5 letras para poder colocar em qualquer ordem aqui, então na primeira casinha aqui eu tenho 5 possibilidades, na segunda casinha eu tenho 4 possibilidades, na terceira casinha eu tenho 3, na quarta casinha eu tenho 2, na quinta casinha eu tenho uma possibilidade. Preenchi todas as casinhas, o que eu tenho que fazer no princípio fundamental da contagem? Multiplico então todas essas possibilidades que eu tenho, olha. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é a mesma coisa do 5 fatorial. 5 fatorial é quanto? É 120 possibilidades. Ou seja, no caso nós estamos falando também de anagramas. Então, quantos são os anagramas que começam pela letra L? São um total de 120 anagramas. Ok? Agora, a letra C, ela pergunta o quê? Um anagrama é escolhido ao acaso. Qual a probabilidade desse anagrama começar com a letra L? Então, nós já fizemos todos esses cálculos anteriores aí. Agora, o que a gente vai ter que fazer é realmente só calcular a probabilidade na letra C. Onde, no caso, nosso evento, vamos falar do evento L, o número de elementos do evento L, ou seja, são os anagramas da palavra livros que começam pela letra L, é um total de 120 anagramas que nós temos, ou seja, 120 possibilidades. Já o número de elementos do nosso espaço amostral, que são o número de elementos, número de anagramas da palavra livros, é um total de 720 anagramas que nós já fizemos ali na letra A. Então, para calcular a probabilidade do evento L acontecer, vai ser um total de 120, né, que é o total, é o possível que eu estou querendo, aquele valor que eu estou querendo, o nosso evento, dividido pelo nosso total, que é o de 720. Fazendo, então, a nossa simplificação, a nossa divisão, dá para simplificar tudo aqui, olha, por 120 mesmo. Vamos pegar e dividir tudo isso aí. Vou colocar uma cor diferente aqui. Então, a probabilidade disso tudo aqui acontecer é de 120 dividido por 120 dá 1. 720 dividido por 120 dá 6. Ou seja, a probabilidade disso tudo acontecer é 6. E essa, no caso, foi o exemplo da semana 3, tá, gente? Já na semana 4, nós temos probabilidade da união de dois eventos, que é quando a gente pega lá a teoria dos conjuntos, diagrama de Venn e mistura também com probabilidade. Como que a gente vai resolver esse caso aqui então? Olha, eu peguei até uma questão do Enem para a gente poder trabalhar aqui, no caso da semana 4, que é a seguinte. Numa escola com 1.200 alunos, foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento desses alunos, né, em duas línguas estrangeiras, inglês e espanhol. Nessa pesquisa, constatou-se que 600 alunos falam inglês, 500 falam espanhol e 300 não falam qualquer um desses idiomas. Escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso e sabendo-se que ele não fala inglês, qual a probabilidade de que esse aluno fale espanhol? Como que a gente vai resolver isso daqui? Olha, o primeiro passo para a gente fazer tudo isso é montar então um diagrama de Venn aqui, olha. Onde no diagrama de Venn nós temos esse conjunto todo aqui. Eu vou fazer até de cores diferentes, vou colocar uma de verde e a outra aqui de laranja. Então, olha, vamos falar aqui no caso aqui o verde, eu vou falar que é inglês, e o laranja eu vou falar que é espanhol, só para identificar aqui direitinho. E vamos começar a preencher aqui, eu vou preencher tudo de azul. Nós sabemos que um total de 1.200 alunos frequentam essa escola, ou seja, o nosso conjunto universo, tudo que eu for colocar dentro desse conjunto aí de preto, vai ter que corresponder, na verdade, a um total de 1.200 alunos. Eu sei que 300 desses alunos não falam nem inglês nem espanhol.
mas eu não sei a quantidade desses alunos que falam inglês e espanhol. E agora, como que eu vou fazer esse tipo de conta? Como que eu vou calcular tudo isso daí? O que nós temos aqui é o seguinte, olha, que 600 alunos falam inglês, mas eu não sei quantos desses falam espanhol também. Eu sei também que 500 alunos falam espanhol, mas desses 500 eu também não sei quantos deles falam também inglês. Então nós temos esse nosso conjunto aqui para a gente poder resolver. Onde, seguindo aquele raciocínio que eu falei no início aqui, se eu somar todos os elementos que nós temos desse conjunto todo aí, vai ter que dar um total de 1.200. Então é isso que a gente vai fazer, olha. Vai ser então um total aqui de 600 mais x mais 500 menos x mais 300 igual a 1.200. Então, olha, nós temos aqui esse x negativo com esse x positivo, a gente já pode cortar eles, né? Então, olha, 600 mais 500 mais 300 dá 1.400. 1.400 menos x igual a 1.200. Vamos passar o 1.400 para o outro lado aqui da igualdade. Nós vamos ter aqui, então, o valor x negativo igual a 1.200 menos 1.400. Menos x, então, vai ser igual a menos 200. Multiplicando todos os lados aqui da igualdade por menos 1, né? Porque o nosso x aqui ele não pode ficar com sinal de negativo. Para a gente tirar esse sinal de negativo, a gente multiplica toda a equação aqui por menos 1. Então, o nosso x é igual a 200. Ou seja, o nosso meio ali, a quantidade de alunos que falam inglês e espanhol ao mesmo tempo, é um total de 200 alunos. Vamos apagar tudo isso aqui para a gente corrigir, então, olha. Aqui, então, é um total de 200 alunos. Então, aqui o que eu vou fazer é subtrair. Olha, 600 menos o x, que vale 200. Então, aqui vai dar 400. 500x aqui menos o x vai dar 300. Só consertando aqui, então, aqui a gente tem 400 e aqui 300. Agora, a gente tem que voltar ao nosso exercício para poder determinar realmente o que ele quer. Olha, escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso e sabendo que ele não fala inglês, qual a probabilidade de que esse aluno fale espanhol? Ou seja, os que falam inglês, eu vou colorir todo o nosso conjunto aqui de verde dos alunos que falam inglês. Olha, todos esses alunos ali de verde falam inglês. Então, vamos colocar uma outra cor para ficar mais fácil aqui de destacar. Olha, tudo que está amarelo aqui é porque eles falam inglês. O que não fala espanhol nesse caso, quer dizer, o que não fala inglês, esses são os que falam inglês. Então, o que fale espanhol, agora o que a gente quer é que fale espanhol, nós temos um total aqui então de 300 alunos que falam espanhol. Então, para fazer esse cálculo, olha, a probabilidade de escolher um aluno que fale espanhol é igual ao número de alunos, né, que falam espanhol, que nós vimos ali que é um total de 300, dividido por 1.200, que é o total de alunos. E antes de resolver isso aqui tudo, a nossa palavra-chave de hoje, já que a gente está falando da probabilidade de calcular, né, no caso aí de alunos que falam espanhol, a palavra-chave vai ser espanhol, tá, gente? Me manda lá no WhatsApp, então, a palavra-chave espanhol para vocês conseguirem garantir a presença da aula aqui hoje. Continuando aqui, então, olha, fazendo a divisão, vamos dividir tudo isso aqui já por 300 para a gente conseguir agilizar o nosso processo. E a gente vai chegar aqui, então, como a probabilidade de ser selecionado, então, um aluno que fale espanhol é de 300 dividido por 300 dá 1, 1.200 dividido por 300 dá 4, ou seja, nós temos 1/4 de chances de escolher alguém que fala espanhol aqui, olha, e que não fala inglês. É a alternativa C. Então, gente, essa foi a nossa aula aí de hoje. Espero realmente que tenham gostado, que tenham entendido um pouquinho mais esse conteúdo todo. O conteúdo de probabilidade em si, ele não é dos mais fáceis,
A gente precisa mesmo de entender toda essa base para conseguir compreender melhor esse conteúdo de probabilidade, mas com estudo nada fica tão difícil assim. Qualquer dúvida vocês já sabem, pode me mandar lá no WhatsApp que eu ajudo vocês. No mais é isso, gente. Até semana que vem. Semana que vem a gente já começa o PET 4. Espero todos vocês aqui. Quarta-feira, às 10 horas, e é isso. Tchau!